Oi, gente! Bem-vindo à minha terra. Hoje vocês vão me acompanhar para trabalhar um pouquinho, porque ontem consegui várias plantas novas e a gente vai ter que fazer um canteiro novo. Esse protetor aqui tá nublado hoje, mas tem um truque, porque aqui tem muito inseto. Tem mosca-cavalo, uma mosca que pica, tem a mutuca que corta a gente, tem borrachudo que pica, tem o micuim, que é um borrachudo menor ainda, um mosquito pólvora, e nossa, eles são terríveis. E repelente não funciona mais, simplesmente não funciona. Algumas décadas atrás funcionava aqui, mas parece que eles ficaram resistentes, é incrível. Mas o que ajuda bastante para eles não picarem é protetor solar. Então a gente acaba se protegendo contra os raios e em benefício a mais a gente vai conseguir se proteger deles um pouquinho. Então protetor solar é o que a gente mais usa aqui. E por sorte, talvez vocês em outras partes do Brasil não é assim, mas aqui o governo dá para os microagricultores. E como meu tio está cadastrado, ele ganha bastante, então acaba dando uns frasquinhos para mim e isso ajuda bastante. Mas aí a gente está naquele estado, né? Suor, protetor solar, terra, sangue das picadas, porque ainda assim alguns picam, mas é o que a gente tem, né? Então é a forma da gente se proteger. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer tudo hoje. Mas então, aqui estão algumas que eu tinha selecionado para essa zona do jardim que eu quero fazer. Essa daqui é uma Deutzia, que é uma planta muito bonita, da mesma família das hortênsias. Ela dá uma floração branca incrível. Essa é a Caryopteris, ela é um pouquinho mais baixa. Ela dá uma floração azul super linda, ótima para borboletas. A Deutzia é ótima para abelhas. Aqui eu tenho uma bola de neve que parece uma hortênsia, mas na verdade é um viburnum. A bola de neve vai dar um arbusto bem grande, de porte maior, com umas bolas assim de neve penduradas assim, fica incrível, tá? E do lado dela também aqui a gente tem uma hortênsia paniculata. Essa daqui é a Vanilha Freze, que ela vai dar aqueles caixões de paniculata, só que vai ser com um tom, assim, é como se tivesse pegado uma lata de spray rosa e tivesse passado nas pontas dela. Muito linda. E também tem um miscanthus aqui, pisca-pisca, o pasto pisca-pisca, que vai ficar bem grande, uns 2 metros de altura, ele pode chegar. E ele é lindo por causa desse padrão assim que ele tem, né, rajado de branco, variegado, tá? Essas são algumas plantas. E por que eu selecionei essas? Porque todas elas vão ser resistentes à geada e até temperaturas de 20 graus negativos, tá? Então eu não vou perder elas. E igual, tipo, todas as gramíneas, principalmente, né, elas são muito resistentes a condições ruins do solo, tá? Então vou tentar arrumar o solo com vocês agora o máximo possível para depois implantar elas. E vou deixá-las por aqui agora, né? Vamos lá arrumar ela. Já tô com meu uniforme aqui, né? Roupa velha para trabalhar. E tô fazendo isso agora porque essa semana choveu 100 milímetros. Pensei que ia parar por 30 milímetros, o solo ainda estava seco por baixo. Mas acabou chovendo mais, chegou a 100 milímetros e melhorou a situação. Então o solo tá bom para trabalhar. Ele não tá cheio de água, saturado, mas ele tá com uma boa densidade. Então vamos para lá, já deixei as ferramentas. E no caminho vou mostrando algumas coisas. Mas então 100 milímetros foi, vou mostrando para frente que ninguém quer ficar olhando minha cara. E a gente teve bastante tombamento de plantas, então que nem as coreópsis, né? Ficaram tudo meio tombada por causa do peso da água, né? Mas só tenho a agradecer aqui, mostrando 100 milímetros que caiu, agora já evaporou um pouco da água. E por onde a gente caminha, a gente tem que ficar pulando as coreópsis, que todas elas tombaram, teve vento feio também, né? Não assim a ponto de estragar alguma coisa, mas as coreópsis tudo estão no chão. As rudbeckias começaram a abrir, olha que floração mais linda, né? Vai começar a ter. Elas variam bastante, né? Tem umas que são todas amarelas, outras que são mais escuras assim. E coloquei elas aqui junto com os girassóis. Tem girassol branco, aqui tá saindo um girassol mais escuro. Vai ter de tudo aqui na frente
da linhaça, tá? Vamos continuando. Aqui, então, nessa parte aqui é a zona mais protegida do meu jardim, onde coloco as coisas mais delicadas, porque a mangueira chega ali também para regar. E a partir de cá, é tudo cada um por si. Se a planta sobrevive, sobrevive, se não, infelizmente, adeus. Então tem que ser plantas mais resistentes. Aqui já estão uns feijões de metro roxo, crescendo super depois da chuva. Tem um monte de butternut ali para colher já. Ali atrás plantei mais melancia. E aqui vai ser a zona que a gente vai trabalhar. E qual é a outra característica dessas plantas que a gente vai ter mais resistentes? Bom, as anuais tendem a querer muito mais água na época de produção, então elas vão ser mais suscetíveis, né, à seca, a ter muita água, depois elas vão morrer na geada, vai ficar tudo aberto também, de novo, esse espaço. Então eu prefiro essas perenes que vão tomar conta desse espaço e não vai deixar também o inso crescer depois. Então, perenes são mais resistentes a quase todos os fatores e também vai tomar conta desse espaço. E assim, eu vou começar a remover essas gramíneas aqui. Por que que eu quero isso? Vai ser um árduo trabalho que eu vou ter agora, né? Melhorando esse solo, implantando esterco, calcário, etc. Só que depois, a largo prazo, eu não vou precisar mais roçar esse espaço. Então, todos os espaços que eu começo a cultivar vai ser bom, porque depois eu implanto um cultivo e não preciso mais ficar roçando, que é uma das coisas mais desgastantes para mim aqui. Vou ter que colocar o óculos, tá? Porque de verdade, no sol de 40, 43 graus, como a gente tem no verão, é péssimo fazer isso. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é liberar todo esse espaço de todas as ervas que eu não quero mais que fiquem aqui, e depois a gente vai poder trabalhar ele em profundidade. Então, aqui vai o trabalho. Vamos lá? Já tô aqui, suando, não sei quantos minutos foi, mas essa é a areazinha que eu quero liberar agora, que é uma área mais ou menos boa, não sei se vai entrar todas as plantas que eu quero, mas mais ou menos isso. Essa é a primeira parte, e é uma das mais fáceis, que seria retirar os insos de cima. Por que eu retiro? Porque como a maioria são gramíneas, as gramíneas tendem a brotar muito rápido. Já estamos prevendo chuva para hoje de tarde, então mesmo capinando, se a chuva cair em cima dela, ela vai enraizar de novo. Então eu acabo colocando tudo numa mesma pilha, ela começa a esquentar bastante por causa da decomposição e muitas delas vão morrer. E isso vai gerar um adubo orgânico. Muitas pessoas dizem que eu quero viver no interior, mas eu quero trazer as modernidades, e ficam com essa crítica sem sentido, sabe? E aí eu penso, todo esse trabalho que eu tô fazendo agora, braçal, tô suando aqui e tudo, o pessoal que se diz do campo, raiz, que não quer tecnologia, etc., o que que eles fariam? Veriam aqui e só tocariam um veneno Roundup, provavelmente, né? Um veneno regulado que todo mundo compra aí, legal por aqui, tocaria Roundup, que é uma tecnologia, e mataria o inso para não ter que trabalhar, né? Então, quem aqui tá sendo a pessoa que quer viver no campo com toda a modernidade, né? Bom, e outra coisa que todo mundo compra é fertilizante, mas olha só o que esse trabalho aqui já gerou. Então, além de ter tirado a maior parte do banco de sementes, né, que tinha que amadurecer e ia cair aqui no chão, e também a raiz das gramíneas, tudo isso vai ser depositado sempre num pé de uma árvore. Aqui eu tenho uma vassourinha e aqui embaixo eu faço essa pilha. Esse material vai começar a se decompor, vai liberar bastante nutriente
para essa árvore, e depois quando eu tiro o excesso daqui eu vou ter bastante terrinha boa para colocar nos meus canteiros. Então é uma situação win-win, tu ganha dos dois lados, né? Então agora a gente vai começar com a segunda fase de melhoria desse espaço. Aqui eu já tinha plantado, já tinha feito um pedacinho um tempo atrás. Então foi no final do inverno, eu tinha um monte de sálvias, pedacinhos de sálvia que eu tinha que tirar. Coloquei aqui, né? Aqui tá a estaca principal. E olha o quanto que elas já cresceram. Isso daqui dá uns 3 meses de crescimento. Essas sálvias, ela vai fechar tudo aqui por cima da acácia, por baixo da acácia. E aqui eu tinha plantado mil em rama, também de pedacinhos. E olha aqui, já vai sair um monte de cabeça floral. E elas vão se expandindo para o lado e essa área vai se encher. E assim eu não vou ter mais que lidar com esses capins assim que crescem muito. E aqui eu já tinha feito uma fileira fora e fora, olha, até lá atrás, no pomar de vetiver, porque desce muita água aqui. Então eu precisava fazer uma forma de manter esse solo no lugar, tá? E mesmo que choveu 100 milímetros, olha aqui, tem muitas zonas, ó, tá seco, ó. Essa terra é bem ruinzinha em reter água, mas quando enche, assim, empapa mesmo, aí não fica nada de ar no meio dela. Ela não tem vida, ó, ela não tem vida, não tem grumos, tá? E agora, o que eu vou fazer, como eu vou ter que misturar essa terra, eu trouxe um pouco de calcário, porque embaixo é bastante argila, então isso vai ajudar a destruir a argila. Então a gente vai misturar isso com ela. A gente não pode exagerar no calcário, porque ele também vai alterar o pH, tá? E como a gente está plantando deutzia, estamos plantando hortênsia, essas plantas gostam de solos ácidos. Então é só para melhorar um pouquinho o solo, ativar os micro-organismos que precisam de cálcio no seu metabolismo e já vai tá bom, tá? Aqui se costuma aplicar muito, mais de 4 toneladas por hectare e é demais. Eu aplico só um pouquinho e não costumo recolocar, tá? Só se eu vejo daqui em 1 ano, 2 anos que o solo tá muito apertado de novo, que tem muita argila não trabalhada ainda pelos micro-organismos, eu coloco um pouco mais. Não vou colocar esterco em tudo, para não dar espaço para os insos, para essas gramíneas que eu não quero se estabelecerem, tá? Então só vou aplicar mais ao redor das plantas que a gente vai colocar e depois eu vou colocando um pouquinho mais se eu vejo que está muito estancado o crescimento delas. Muitas pessoas começam a plantar árvores, arbustos ou plantas pequenas sem escavar o solo um pouquinho mais de profundidade. Imagina se tivesse cavado só uns 20 centímetros e tivesse plantado algo aqui em cima. Teria ficado nesse platô dessa pedra plana, porém impermeável, e a planta não teria se desenvolvido. Por isso que eu acho essencial trabalhar o solo ao mínimo 35 centímetros mais ou menos. Bom seria 60 centímetros, mas eu sei que é irreal para uma quantidade de espaço assim, lá em Ari que eu fazia. Para tirar essas pedras planas que tem embaixo, que fazem com que as raízes não consigam se desenvolver em profundidade. Se elas não conseguem se desenvolver em profundidade, elas não vão conseguir suportar 3 semanas de calor de 43 graus e sem nada de chuva, tá? Por isso que é importante fazer esse trabalho, ainda que a gente sue, fique cansado depois, mas isso vai facilitar a nossa vida, porque a gente não vai precisar regar as plantas depois e também não vai perder exemplares. Então tem que ir tirando elas.
Feita esse pedacinho, todo esse trabalho para fazer esse pedacinho só de espaço, mas foi bem trabalhada, então vai dar bons resultados, tá? Vocês viram eu cortando várias raízes dessa acácia e eu não tô muito preocupada porque essa acácia depois vai sair, tá? Ela nasceu sozinha, uma acácia negra, uma planta que não é tão boa assim, mas dá pólen, então a gente deixa ela ali. Não tava usando espaço, então sempre que eu não deixo espaço, eu deixo essas plantas que vêm sozinhas ficarem. Para vocês verem uma diferença, ali em cima eu nunca tinha colocado matéria orgânica. Aqui, quando eu fiz o canteiro dessas sálvias e o canteiro das butternut e aqui das melancias aqui na frente, todo esse pasto que eu tinha tirado, eu coloquei ele aqui nessa zona. E olha a diferença. Vocês veem que é mais grumosa essa terra já. Ela já tem mais matéria orgânica, está melhor trabalhada e os micro-organismos já estão presentes. Essa zona aqui de cima, eu nunca coloquei matéria orgânica e nunca cresceu muito, nada, tá? Então a gente vê que ela não tem tantos grumos, ó. A gente vê muita qualidade do solo pelos grumos que são formados pela decomposição dos micro-organismos. Então, ok, a gente já fez essa primeira parte. Tô suando bastante, então vou ir tomar água e depois a gente volta, vou trazer já as plantas para ir analisando. Algo que eu acho bem interessante fazer, mesmo que vocês conheçam a planta bastante, é quando vocês recebem uma planta, querem ver um novo espaço, coloquem ela no Google, olhem qual vai ser o tamanho dela quando tiver adulta e mesurem através desse tamanho, tá? Porque algo que a gente faz bastante errado na jardinagem é pensar, agora ela tá pequenininha, então eu não vou deixar muito espaço entre elas. Mas no final começa a ficar um adensado de tudo junto, a gente perde plantas por causa do sombreamento, elas ficam competindo demais e a gente perde plantas, tá? Então sempre sentem, agora vou tomar uma aguinha, pegar meu telefone de novo, ver os tamanhos delas, as proporções, as cores, para tentar combinar elas da melhor forma possível, tá? Bom, gente, já me hidratei, acho que também uns 5 copos d'água. Vai fazer barulho a barriga agora. Já levei as plantas para lá e já decidi mais ou menos como elas vão ficar, tá? Eu vou mostrar para vocês como eu decidi isso, mas esse passo é muito importante, muitas pessoas não levam ele a sério, tá? Mas é muito importante, porque isso vai definir se a largo prazo essas plantas vão se desenvolver ou não. Então, aqui está o espaço e as plantinhas estão aqui. Todo esse espaço, levando em consideração o tamanho que elas vão ficar, ficaram só 4 plantas, tá? Que agora a gente vai mostrar mais a fundo. Na frente, aqui do lado das sálvias. Sálvias são as sálvias farináceas, azuis, não quer focar, como sempre. E aqui eu vou colocar a Deutzia gracilis. Aqui já tinha um pouquinho de floração, da última floração, mas obviamente não é uma planta bem desenvolvida ainda, né? Então ela tá bem pequenininha. É uma flor branquinha e vai ficar assim como um arbusto de 2 metros, mais ou menos, que se esparrama para frente. Então vou colocar ela ali e ela vai se esparramar para o caminho. Aqui vocês podem ver que tem um caminho que vai subir até lá em cima na estrada, né? Então ela vai esparramar para esse lado. Atrás dela eu vou complementar o azul que eu tenho aqui da farinácea com o azul da Caryopteris. Aqui tá a florzinha dela, ó, que é um arbusto pequenininho também, tá? Ele não é muito grande. Então ele também vai vir e vai esparramar aqui pro lado. Então, 2 plantas baixinhas. Aqui do lado tem essa vassourinha, uma Baccharis, que nasceu sozinha aqui, mas eu amo muito elas porque ela dá muita floração para as abelhas. Então eu não vou tirar ela caiu ali até, mas começou a se desenvolver, então eu vou deixar ela crescer. Só que o problema das vassourinhas, não sei se vocês veem lá atrás, ali em cima, aquela árvorezinha ali, ela fica meio pelada embaixo, então ela não é tão bonita na parte de baixo. Claro, a gente pode cortar ela todos os anos, podar, né,
para que ela não fique assim, né? Que fique mais baixa. Mas eu não quero, vou deixar ela se desenvolver do jeito que ela queira aqui, loucamente. Só que para complementar essa parte de baixo, eu vou colocar o Miscanthus pisca-pisca. Então vai ter a vassourinha crescendo para cima e o pisca-pisca que fica de 1,20 m a 2 metros, 1,20 m, vou deixar ele mais ou menos, né? Que é que ele vai morrer todos os anos, né? Por causa do frio. Vou deixar ele vir meio que por baixo e os dois vão se complementar no balance. O pisca-pisca, vou mostrar o detalhe para vocês, então, que eu falava antes, ó. Ele é todo rajadinho, vê? É muito bonitinho. E aqui do lado eu já tinha plantado uma hortênsia, deu aquele calor de 40 e não sei tantos, não tinha chovido. Reguei um pouco, mas olha o estado dessa hidrangea, aquelas comuns, né? Mas ela vai brotar, tá? Ela tem aqui uns brotes, vai brotar. Ela é azul também, então, por causa da acidez do solo. Então ela vai complementar com a sálvia aqui, vai complementar com o Caryopteris aí do lado. E para jogar lá com a Deutzia, que é branca, e o branquinho também, tanto do Baccharis como do pisca-pisca, eu vou colocar a bola de neve aqui no meio. A bola de neve vai ficar maior do que a hortênsia normal e muito maior que as duas lá na frente. Então as duas lá na frente vão fazer a bainha do canteiro e a bola de neve vai estar aqui do lado, tá? Aí, em 2, 3 anos, quando a bola de neve esteja adulta, ela vai competir com essas ramas de baixo aqui da cássia e não vai querer ser tão sombreada, né? Agora é bom que ela fique um pouquinho mais protegida. Mas depois eu vou ter duas escolhas, né? Ou eu começo a podar a cássia, tirar as ramas de baixo, que eu já fiz muito quando eu plantei as sálvias, ou eu corto a cássia e faço lenha para o inverno, tá? Não é uma planta que vai me doer cortar fora, tá? Mesmo ainda que ela dê bastante sombra, né? Mas é assim que vai ser. Agora então vamos para a parte braçal. Então vamos lá, vamos começar com a Deutzia. Como eu tinha falado, eu não tinha colocado esterco em todo o espaço, vou deixar limitado as plantas que eu trouxe aqui. Não vou colocar muito de uma vez, tá? É um esterco curtido já. Se fosse muito fresco, ele ia queimar as raízes, tá? Mas ele já tá ali mais de 1 ano, tá? Então não tá tão forte. Vamos misturar. Às vezes a gente ainda encontra uns espaços, uns torrões mais duros ali embaixo, né? Então é bom que a gente já tenha trabalhado, mas ainda falta às vezes, né? Todo esse trabalho por 4 plantas, né? Pra ver que não é algo tão fácil. Mas vale a pena, né, gente? Vamos abrir o espaço. Começaram a cortar a grama aqui do lado, né? Uma barulheira. Eles dobram o saquinho e a gente não encontra a ponta. Ah, não, tá aqui. Tava certo. Tirar ela do saquinho. E ela não tava com as raízes estranguladas, tá? Então a gente pode plantar assim mesmo, dá pra quebrar um pouquinho só. Mas tá muito bom, tá? Tanto a Deutzia, como o Caryopteris, como o Miscanthus, como a bola de neve, todas elas vão aguentar geada e temperaturas baixas. Isso é o mais importante para mim, ainda que elas queimem, a gente vai ter que fazer a poda, né, no final do inverno, mas elas vão aguentar, tá? Isso é o mais fundamental para mim. Todas elas vão ter um pouco de tolerância para seca, um pouco de tolerância para molhado, que também é muito importante, porque aqui é tudo aos extremos, né? Então, acho que elas vão vir muito bem. E elas são de pleno sol, mas vão aguentar um pouquinho de sombra. Então, essa cássia agora, principalmente no verão, vai trazer um pouquinho de respiro para elas, tá? Principalmente no meio-dia, as que estão para trás, e depois do meio-dia, as que estão para esse lado, tá? Então, aqui já foi a Deutzia branca, 1 metro mais ou menos, vai se esparcir para os lados. Agora vamos para a Caryopteris aqui do lado. Vamos lá, tirar ela do lugar. Levem o tempo que precisem, não se apressem. Se precisam 2, 3 dias, olhar vídeo no YouTube para ver como é que ela fica quando grande. Tomem o seu tempo, tá? Não apressem
essa parte do processo. Esterquinho. Vamos misturar um pouco. Caryopteris é uma que eu tinha semente de faz muito tempo, mas era uma semente muito antiga e nunca germinou. E justo semana passada eu tava tentando germinar as últimas sementes que eu tinha e não, ela não germinou, não consegui fazê-la germinar, que tava muito velha. E aí eu me cruzo com essa planta numa floricultura e consigo comprar ela, né? Parece coisa do destino. Muita gente me pergunta por que eu uso chinelo fazendo esses trabalhos. Às vezes eu uso bota principalmente no inverno, mas a bota que eu tenho nunca encontra o meu número e ela aperta o meu pé e acaba batendo na unha. Então eu tenho uma unha que eu deixei cair uma barra de ferro em cima. Já é a terceira vez que ela nasce e ela nasce ainda partida. Então quando eu uso bota aí mesmo que ela quer quebrar, né? E eu não quero que ela quebre. Não sei o que eu vou ter que fazer para consertar essa unha. Também bem saudável, Caryopteris. Mas enquanto eu não preciso usar bota, eu agradeço. Eu vou tentando fazer sem bota mesmo. Fechar sempre, como eu já tinha explicado 1001 vezes, né? Você já não deve mais aguentar. Fechar a ras da raiz ela. Depois a gente vai vir com uma irrigação se não chover, tá? Mas aqui tá a Caryopteris, ótima planta para borboletas. Vamos pro Miscanthus. Essa é uma planta que o Monte Dom sempre tinha no jardim dele, que é aquele inglês. Tem jardins magníficos, me inspiro muito nele. E eu nunca encontrava, agora encontrei Miscanthus. É muito linda essa planta. E no final da temporada, ele vai ter as cabeças de flores, né? Flor de gramínea, obviamente, né? Aquelas espiguinhas para cima. E se a gente deixar ela durante o inverno, vai ter aquelas cabeças que vão ajudar a alimentar muitas aves, tá? Então vai ser muito legal. Os canários vão vir, os coleirinhos vão vir, muitos animais vão se beneficiar deles, tá? Então a gente só pensa em polinizador, mas muitas vezes a gente tem que, muitas vezes não, a gente sempre tem que pensar nos outros animais do nosso jardim, né? Que podem se beneficiar com essas plantas. Aqui já está a profundidade. Esse daqui vai estar com muita raiz. Mas gramínea é assim mesmo. Eu poderia dividir ele até em 4 vezes, tá? É uma planta bem grande, tá? Podia ter sido dividida até em 4 vezes, até mais, né? Mas vou deixar ela assim mesmo. Vou colocar ela aqui. Caiu a plaquinha. Firmar ao redor. E aqui tá o nosso pisca-pisca. Falta mais uma, balão de neve. Cara, eu fiquei tão feliz de conseguir todas essas plantas, demais. Muito legal. Assim a gente vai coletando, né? Encontramos uma ali, uma lá. Às vezes a gente quer ter pressa, ter tudo. Eu acho que a parte mais legal do jardim... tem várias partes legais, né? Não dá pra dizer que é a parte mais legal. Mas uma das partes que eu adoro bastante é essa busca infinita por plantas. A gente vai olhando cada jardim com carinho, agradecendo cada galinho que a gente ganha das pessoas. Não tem nada para fazer de noite, ao invés de ficar olhando Instagram ali, scrolling, a gente entra nos sites, fica procurando planta, né? Eu adoro isso, eu gosto. E agora você sabe, né? Muitas coisinhas vocês conseguem encontrar comigo, né? Na descrição do vídeo, ali o link para o grupo, para quem quiser comprar plantas só no Brasil. Ali vocês podem encontrar algumas variedades que eu tenho aqui no jardim, tá? Aqui tá o buraco. Bola de neve vem aqui. Tirar ela. Essa planta já tava há mais tempo, ó. É isso que eu falava, ó. Vocês veem aqui, ó. Muita raiz já andando que nem um cachorro com correia. Então vem aqui, ó. Sem dó nem piedade.
E arranca, tá? Dá pra tirar tudo isso. Feito, ó. Já tá melhor. Agora vamos plantar. Vamos ver aqui. Ficou muito fundo. Vou colocar aqui. Fechar. E feito. Agora é só regar. E é assim que a gente acaba no final, né? Porque eu não gosto de usar luva, tô tentando evitar a bota, então as mãos, cabelo cheio de terra, cara cheio de terra, misturado com protetor solar, pó, camisa toda suja, bermuda que era branca, toda manchada, e é por isso que eu não tenho nenhuma roupa decente. Vivendo na colônia é assim, né? Não tem. Pra mim, roupa manchada não tem nada de mal. A gente não pode sair com roupa suja e tudo, mas roupa manchada, isso não quer dizer nada. Eu não vejo uma pessoa mal se a roupa tá um pouquinho rasgada, um pouquinho manchada, porque vida de gente que trabalha na terra é assim, ficar tentando guardar roupas para sair e tudo assim, eu não acredito nisso. Não sei o que vocês acham, se querem me esculachar, me esculachem aqui nos comentários, ou se vocês apoiam a causa, aí também podem me defender, tá? Vamos dar uma voltinha no jardim para finalizar? Obrigada por acompanhar aqui todo o processo. Primeira vez que eu não faço trabalho assim mais árduo sozinha. Aqui do lado, outro dia eu fiz um butternut. Eu piquei ele bem fininho assim, não até o final, para ele abrir em lâminas. E enchi ele de alho e cebola ralada dentro e coloquei ele no forno bem lento para assar. Nossa, ficou muito bom, muito bom. Quando a gente começa a ver que o talinho aqui começa a ficar amarelo, se a gente sabe que vai consumir ele logo, a gente já pode tirar, tá? Aqui vai vir mais, né, depois. Agora quebrei a vinha. Difícil segurando a câmera, não sei como é que os youtubers fazem. Aí, aqui tá ele. Ficou muito bom. Mas daqui em creme, no inverno, é demais. E olha só, já começa a secar um pouquinho mais o jardim, né? A gente começa a ver que muitas das coreópsis começam a subir de novo. São resilientes, né? Olha só. Começa a subir. Também vi algumas pessoas com dúvida quando a gente tem que colher cebola. Não colham quando ela tá assim, tá? Quando ela ainda tá verde. Ela tem que dobrar, secar e aí a gente vai arrancar nossa cebola, tá? Tem muitas que já estão no ponto, mas nem todas. Olha aqui, ó. Cebola roxa. Não tirem assim porque ela vai apodrecer. E sempre consumam primeiro as que dão flor, tá? Porque o miolo dela não fica bom e ela acaba apodrecendo mais rápido. Então essas são as primeiras que vai pra panela. Olhei pro sol, tô começando a espirrar agora. Nem parece que choveu 100 milímetros, né? Mais um dia de sol, acho que já vai estar meio seco tudo de novo. Só dar uma voltinha ali na frente, as verbenas e as suas borboletas. Que coisa mais linda, né? Querendo parar na Rudbeck, ó. Outra que começou a florescer agora. Não sei, só mostrei no outro vídeo, a Budleia amarela. Olha só as borboletas, elas ficam embriagadas, ó. Elas nem se dão conta que eu tô com a mão aqui do lado, ó. Adoro. Vamos ver se tem mais alguma coisinha que dá pra mostrar pra vocês. Muito barulho, né? Fiz umas podas também, os crisantemos começaram a parar de florir. Então a gente poda ele bem baixinho. E olha só, lá embaixo, ó. Tá cheio de brotinho, tá? Então esse vai começar a crescer de novo, ele vai ficar bem verdinho e vai florescer de novo. Eu tenho até 3 florações no ano de crisantemo, tá? Isso é pouco comum, mas com a poda certa a gente consegue, tá? Tudo mais ajeitadinho, eu sabia que ia chover, aí eu cortei a grama toda no outro dia. Por isso que eu quero terminar com a grama, né? É muito trabalho sempre. Tem que regar as plantas que eu coloquei ali, né? Olha só como é que elas desidrataram agora no sol. Mas depois elas se recuperam, né? Olha só como é que tá a digitalis. Olha as folhas dela. Mas é linda, 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 linda. Que cor salmão, né? Aí essa sálvia aqui, eu sempre esqueço o nome, involucrata. Parece a guaranítica, só que é rosinha. Os penstemos.
E essa pelargônia aqui, que é muito, muito cheiroso, meu Deus. Então cada vez tem mais coisinhas pelo jardim, vou sair do sol. Tem mais coisinhas pelo jardim e espero que cada vez mais vocês consigam aprender com tudo isso que eu tô plantando aqui. Que a gente está plantando, né? Porque vocês estão me ajudando, dando mais motivação e ajudando nessa jornada, né? Bom, gente, era isso para hoje. Espero que tenham gostado, ver como é que é o trabalho também de implantar um novo canteiro. E espero que vocês estejam trabalhando no de vocês também, colocando bastante flor nos seus jardins, tá? Então era isso, tomar um banho agora, tomar um cafezinho e até a próxima. Tchau!